Line it up again, the header! Washington takes the lead! I knew it's to Laval, the game's opening up. Rose Laval, lovely run, great goal! Brilliant goal! Looking, cutting, shooting, goal! Press, golazo! Fala galera, eu sou a Amanda Viana e esse é o Na Cara do Gol, o episódio 10 do Na Cara do Gol, que é o podcast do Planeta Futebol Feminino, especializado em futebol estadunidense. Aqui a gente fala sobre seleção dos Estados Unidos e também NWSL. Nesses últimos episódios estamos dando foco para a Copa Ouro, competição que está acontecendo lá nos Estados Unidos e reúne equipes da CONCACAF e algumas seleções convidadas, selecionadas da Conmebol via Copa América, incluindo a seleção brasileira. Estivemos com o final da fase de grupos para a seleção dos Estados Unidos e uma super zebra aconteceu. Vitória do México para cima da seleção estadunidense e esse será o nosso foco principal nesse episódio número 10. Vocês vão perceber que é um episódio um pouco mais extenso do que os últimos, porque além da gente analisar esse confronto, e olha, tem muita coisa para a gente falar aqui, vamos falar também um pouco sobre como foi essa primeira fase para os Estados Unidos, fazer um apanhado geral e também tentar prever um pouco os cruzamentos das quartas de final. Eu estou gravando esse episódio na terça-feira, dia 27. Então, enquanto eu estou gravando, ainda não aconteceu a decisão do grupo B, que é o grupo do Brasil, e a decisão do grupo C, que é o grupo do Canadá. Então vai ser difícil a gente prever com exatidão os cruzamentos, mas já tem como a gente ter uma certa noção da sequência. Então, bora começar esse episódio número 10, porque não vai faltar assunto. Antes de começar a falar da Copa Ouro, só dar um recadinho, porque a NWSL tá chegando, A temporada da NWSL começa no início de março, logo após o término da Copa Ouro, Então a gente vai ter ali, depois da Copa Ouro, uma semaninha, e aí, no dia 15 de março, que é uma sexta-feira, teremos a NWSL Challenge Cup, que será a partida entre o campeão da NWSL, Gotham FC, contra o campeão do NWSL Shield, que foi o San Diego Wave. E aí, a partir do dia 16, que é um sábado, dia 16 e 17, começa, enfim, a temporada regular do campeonato estadunidense. E nessa terça-feira, dia 27, foram lançados os uniformes das equipes, dos 14 times da NWSL nessa temporada. Então, aproveitar para informar isso para vocês e para destacar que em breve teremos um episódio especial aqui no Na Cara do Gol. E eu já adianto que esse episódio vai ser no formato de vídeo, vai ser no formato de live no YouTube do Planeta Futebol Feminino, para a gente falar bastante sobre esses uniformes. Vamos mostrar os uniformes na tela, avaliá-los. Então, fiquem ligados. Irei avisar nas redes do Na Cara do Gol, se você não nos segue no Twitter ou X, @NaCaraDoGol, tudo junto, GOAL, a grafia de gol, e também nas redes do Planeta Futebol Feminino, @PFF_oficial no Twitter e @Planeta Futebol Feminino no Instagram. Então, dito isto, bora agora falar sobre Copa Ouro, sobre essa zebra, essa vitória da seleção mexicana para cima dos Estados Unidos.
como começar esse assunto sem falar dos números, né? Não tem como, porque é uma rivalidade, é um clássico, a gente sabe o tamanho da rivalidade de México e Estados Unidos, e o curioso é que existe o 2-0, né, que é muito falado da torcida estadunidense no futebol masculino, né, a vitória que a seleção masculina teve há um tempo atrás para cima do México, e agora aconteceu o contrário, no feminino, com os Estados Unidos feminino sendo o favorito e o México feminino sendo o azarão. E os números desse confronto chamam muita atenção, porque com esse jogo que tivemos pela Copa Ouro, totalizam-se 43 enfrentamentos entre essas duas equipes, sendo 40 vitórias dos Estados Unidos, um empate e apenas 2 vitórias da seleção mexicana. Então o México nessa Copa Ouro conquistou a sua segunda vitória na história contra a seleção estadunidense. E a última vitória mexicana, ela aconteceu há quase 14 anos atrás, né? Para quem vai se lembrar, foi naquele torneio da CONCACAF, que era qualificatório para a Copa do Mundo de 2011, ou seja, aconteceu no ano de 2010, em um jogo que nevou bastante, a Abby Wambach saiu, teve que tomar ponto dentro de campo na sua cabeça, foi um caos aquele jogo para a seleção dos Estados Unidos, e o México venceu por 2-1. Aquela vitória havia sido a primeira da seleção mexicana na história contra os Estados Unidos, então agora temos o segundo triunfo do México, né, quase 14 anos depois. E para complementar esses números, contando competições oficiais, ou seja, essa Copa Ouro, Jogos Olímpicos, Torneio da CONCACAF, Copa do Mundo, contando essas competições oficiais, essa é apenas a terceira derrota estadunidense para um adversário da CONCACAF. A primeira foi aquela contra o México em 2010 por 2-1, a segunda contra o Canadá em 2021 na Olimpíada de Tóquio por 1-0, aquele gol de pênalti da Jessie Fleming, e a terceira é essa agora do México, né? Então são números históricos, dá para notar. E o México é o primeiro time da CONCACAF a bater os Estados Unidos em solo estadunidense desde o Canadá em 2000. Ou seja, né, quase 24 anos depois aí, uma nova derrota estadunidense em casa para uma equipe da CONCACAF. Então acho que esses números eles mostram aí o tamanho, né, o impacto dessa vitória mexicana. E essa derrota estadunidense marcou a primeira da Twyla Kilgore no comando da equipe. Vale lembrar que a Twyla assumiu de forma interina após a Copa do Mundo, após a demissão, a saída ali em comum acordo, vamos dizer assim, do Vlatko Andonovski, e até a Emma Hayes assumir no final da temporada europeia, ou seja, ali para junho mais ou menos, a Twyla segue como a treinadora interina. Quando a Emma Hayes assumir, a Twyla será assistente técnica dela. Então, dito tudo isso, né, esses números, essa numeralha, que eu acho que é importante para a gente entender o contexto, o peso desse confronto, vamos para o jogo. O México bateu os Estados Unidos por 2-0, um gol da Lisbeth Ovalle, né, Jack Ovalle, jogadora do Tigres, 24 anos. O gol da Ovalle, ele foi ali mais ou menos com 37 minutos de partida e no primeiro tempo, e o segundo gol foi de Mayra Pelágio, ou Pelágio, não sei como é que pronuncia o sobrenome dela, que já foi nos acréscimos aos 47 do segundo tempo. E a curiosidade aqui é que a Mayra Pelágio, ela não estava convocada inicialmente para a seleção mexicana nessa Copa Ouro, né? Ela entra para substituir a Scarlett Cambeiros, que é uma atacante que joga nos Estados Unidos, né? Ela, na temporada passada, ela atuou no Angel City e agora ela foi negociada, vai jogar no Bay FC em 2024, e ela acabou sendo cortada e entrou no time a Mayra Pelágio, que é nascida e criada nos Estados Unidos. Então, chega a ser curioso, né? A jogadora que colocou ali a pá de cal no placar é nascida e criada no país.
Vamos agora, então, para dar uma perspectiva do que foi esse jogo, do que aconteceu, porque acho que é importante frisar uma vitória extremamente merecida do México. O México foi a melhor seleção do início ao fim nesse jogo. Foi soberano, foi, assim, superior, na minha visão, em todos os setores na partida. Então, bom marcar isso, né? Não podemos diminuir essa vitória do México para cima dos Estados Unidos. A seleção estadunidense jogou muito mal. Jogou muito, esse é um fato, jogou mal demais, só que muito dessa atuação ruim tem mérito da ótima atuação mexicana, que desafiou os Estados Unidos, desafiou a saída de bola, desafiou o meio-campo, protegeu muito bem a sua área. Então a gente tem que dar os méritos para o time do Pedro Lopes, o treinador espanhol que assumiu a seleção mexicana em 2022, porque o plano de jogo foi muito bem armado, e não só bem armado, mas muito bem executado. E eu acho que aí é que tá a diferença, né? E já que eu mencionei o Pedro Lopes, só para passar rapidamente aqui o contexto dele, para quem acompanha futebol feminino de base, vai lembrar do Pedro Lopes nas categorias de base da Espanha, né? Ele treinou as categorias de base da Espanha por muitos anos, sub-20, sub-19, passou como assistente também pela seleção sub-17, então é um treinador aí que tem muito contato com a formação de base. Recentemente ele venceu o Mundial Feminino Sub-20, né? Aquele Mundial em 2022 que a seleção brasileira terminou em terceiro lugar. O Pedro Lopes era o treinador da seleção espanhola, e aí ele assume o México, né, no final de 2022. O México que teve naquele ano de 2022 uma campanha muito decepcionante no torneio da CONCACAF, quando sediou o torneio, 0 pontos, 0 gols, extremamente decepcionante, porque a expectativa era alta para que o México conseguisse uma classificação para a Copa do Mundo do ano de 2023, e acabou não conseguindo, e não só não conseguiu, como foi uma tragédia, né, o torneio para o México. Então aí vem o Pedro Lopes para fazer uma mudança na seleção. De lá para cá, os resultados do México têm oscilado bastante, acho que a gente tem que frisar isso, mas é um trabalho em início, um trabalho em construção, e a gente, pelo menos no Planeta Futebol Feminino, em diversas oportunidades, eu já declarei minha opinião sobre a Liga Mexicana, que é uma liga que vem evoluindo muito em termos de qualidade, de estrutura, de transmissão, dinheiro, né, financeiro, consegue atrair grandes jogadoras, e a gente ficava assim, quando que isso vai se transportar para a seleção? Porque ali tem muito talento, só que esse talento precisa ser desenvolvido. E o talento vem sendo desenvolvido, mas nem sempre isso reflete no resultado. É uma questão de confiança também. Então acho que essa vitória é muito importante para o México em termos de confiança, para construir isso, né? Porque o trabalho está sendo feito, a qualidade a gente sabe que tem. Só que tem algo que é muito difícil no futebol, que é a consistência. A consistência jogo a jogo, a consistência de uma competição para outra, e aí mora também um dos desafios do Pedro Lopes, né? Conseguir consistência nesse conjunto mexicano, porque qualidade tem muito por lá. A Twyla Kilgore mandou a seleção estadunidense com uma escalação para esse jogo mais experiente em termos de jogadoras. Vocês que acompanharam o episódio número 8 e o episódio número 9 aqui do Na Cara do Gol, no 8 eu fiz a análise depois da goleada para cima da República Dominicana, e no 9 a análise depois do jogo contra a Argentina. E eu destaquei como boas performances dos Estados Unidos naquelas duas partidas, mas não foram perfeitas, com necessidade de aprimorar execução, melhorar ali o aproveitamento no terço final. Só que a seleção estadunidense não foi testada naqueles dois jogos defensivamente, né? Argentina, República Dominicana, seleções mais defensivas, que ofereceram espaço, que fisicamente tiveram um pouco de dificuldade para igualar contra os Estados Unidos.
E para esse confronto contra o México, a Tuayla lançou mão de nomes mais experientes novamente. Vou passar aqui para vocês o 11 e aí a gente conversa um pouco sobre isso. A goleira foi a Alicia Neher. Na zaga, a dupla Abby Dahlkemper e Beck Sauerbrunn. As duas foram titulares no jogo contra a República Dominicana. A Emily Fox e a Crystal Dunn. Fox na lateral direita, Crystal Dunn na lateral esquerda. No meio, Sam Coffey, a primeira volante. Lindsay Horan, meio-campista pela esquerda, a segunda volante, dá para colocar assim. A Rose Lavelle, meio-campista pela direita, a meia armadora, né, com mais liberdade para encostar na área. A Sophia Smith foi a centroavante. Pelo lado direito, Trinity Rodman. Pelo lado esquerdo, Lynn Williams. Uma escalação mais experiente, vamos dizer assim. Tudo bem, vocês podem falar, Alex Morgan estava no banco? Tava, mas a Tuayla novamente repete Abby Dahlkemper e Beck Sauerbrunn. A Rose Lavelle e Lindsay Horan ganham novamente a titularidade. A Crystal Dunn a mesma coisa pela esquerda. Então, ela abre mão de algumas jovens jogadoras que vinham jogando bem, não só no torneio, mas no final de 2023. Algo que me espantou foi a Midge Purcell. Ela não é tão jovem assim, mas assim, é uma jogadora que foi muito bem na estreia contra a República Dominicana e os seus minutos caíram drasticamente dali para frente. A Olivia Moultrie foi bem demais no jogo contra a República Dominicana e não apareceu mais no torneio. No jogo contra a Argentina, ela era uma dúvida por causa da torção no pé que ela teve, mas nesse jogo contra o México, ela estava disponível no banco e não entrou. A Jaden Shaw foi bem demais, ela acabou com o jogo contra a Argentina e só foi entrar nessa partida do México na reta final do segundo tempo. A Naomi Girma é a melhor zagueira que os Estados Unidos têm. A Naomi Girma é top mundial. Ela tá entre as 5 melhores zagueiras do mundo hoje. Só foi titular contra a Argentina, não apareceu mais. Dá para pontuar também a Jenna Nice-Wonger, muito bem na lateral esquerda, seja construindo, seja compondo uma linha de 3. Então, assim, citei alguns nomes de jogadoras que vêm se destacando e a Tuayla preferiu abrir mão para essa escalação. A treinadora interina dos Estados Unidos, ela tem citado que a competição para ela e para a seleção também é uma competição de testes, uma competição preparatória para a Olimpíada. Mas fica parecendo que os Estados Unidos está num plano e só consegue olhar dentro desse plano. Tá faltando abrir um pouco mais o horizonte, né? Parece que as substituições da equipe estão pré-programadas. Eu cheguei até a falar isso no episódio anterior, que parecia que as substituições eram pré-programadas. No confronto contra a República Dominicana e a Argentina, que você não encontrou muita resistência, ok, você acaba construindo o placar dessa forma. Agora, num confronto contra o México, que tá te desafiando desde o início, chega uma hora que você tem que sair um pouco do script, e a Tuayla não saiu. A leitura dela de jogo nessa partida foi muito ruim, do início ao fim. Em termos de ajustes dentro da partida, 0. As substituições não trouxeram efeito, trouxeram pouquíssimo efeito, vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Então, assim, esse foi o 11 titular, e quando a bola rolou, quando a equipe estadunidense não tinha a bola, ou seja, na fase defensiva, defendia num 4-4-2. Quem fazia a marcação na linha de frente era a Rose Lavelle e a Sophia Smith. A Rodman fechava na direita e a Williams fechava na esquerda. Agora, quando a equipe tinha a bola, a gente viu um sistema muito semelhante ao utilizado no jogo contra a República Dominicana. Ficavam 3 defensoras atrás, as 2 zagueiras e a lateral esquerda. Naquele confronto contra a República Dominicana era a Jenna Nice-Wonger, nesse confronto contra o México era a Crystal Dunn. A lateral direita, Emily Fox, fazia a função de uma volante quando a equipe tinha a bola. Então era um 3, linha com Dahlkemper, Sauerbrunn e Dunn,
a linha seguinte com 2 jogadoras, a Emily Fox e a Sam Coffey, a linha seguinte com mais 2 jogadoras por dentro, a Rose Lavelle e a Lindsay Horan, com a Trinity Rodman bem aberta pela direita, com a Lynn Williams bem aberta pela esquerda e a Sophia Smith centralizada. Então, essa foi a forma de construção dos Estados Unidos durante o jogo inteiro. O time construiu dessa forma. Podia fazer uma troca de uma jogadora por outra, mas o sistema se mantinha igual. E o que o México fez para conseguir coibir o jogo estadunidense? Ou seja, para conseguir encaixotar os Estados Unidos, especialmente no meio-campo. Vamos retomar. O meio-campo estadunidense, na construção, tinha Sam Coffey, a primeira volante, ao lado dela a Emily Fox, que subia para ser uma volante, ela saía da lateral direita para virar uma volante, a Rose Lavelle e a Lindsay Horan. Ou seja, 4 jogadoras circulavam por dentro no meio-campo dos Estados Unidos quando a equipe tinha a bola. O que o México do Pedro Lopes fez nessa partida? Quando saiu a escalação mexicana, na tela apareceu um sistema de 3 zagueiras, né, com a Cristina Ferral pela direita, a Rebeca Bernal, capitã, pelo centro, e a Greta Espinosa pela esquerda. Esse era o sistema do México, né? A escalação inicial era um 3-4-3 da equipe. Só que quando a bola rolou, não foi bem isso que a gente viu. O que a gente viu? A gente viu o México defendendo com uma linha de 4, a Karen Luna, lateral direita, a Cristina Ferral e a Greta Espinosa, zagueiras, e a Nicky Hernandes, lateral esquerda. E a Rebeca Bernal, que saiu como uma terceira zagueira, na verdade ela estava jogando como uma volante. Então ela era aquele pêndulo. Em alguns momentos, baixava na linha das 2 zagueiras, mas na maioria dos momentos ela era uma meio-campista. E aí o México teve, no setor do meio-campo, a Rebeca Bernal, a Carla Nieto e a Alexia Delgado. 3 jogadoras. Lá na frente, o México tinha a Kiana Palacios centralizada, a Jackie Ovalle pela direita e a Maria Sanches pela esquerda. Só que o que acontecia? Tanto a Ovalle quanto a Maria Sanches, elas ajudavam muito no meio-campo. Foi um jogo muito engajado do México sem a bola. Então, em momento algum, a seleção mexicana parecia em inferioridade numérica por dentro, marcando no meio. E por que a mudança da Bernal, que não foi uma terceira zagueira, mas sim uma volante, uma meio-campista, fez diferença no jogo? Porque se a Bernal ficasse colada nas 2 zagueiras, afundada na linha de zaga, a seleção estadunidense ia ter, no interior do campo, 4 jogadoras, Horan, Lavelle, Coffey e Fox, contra 2 meio-campistas só do México, a Nieto e a Delgado. Com a Bernal subindo, virou um 4 contra 3 que várias vezes era igualado, porque a Kiana Palacios voltava em alguns momentos, a Maria Sanches compunha a linha, a própria Ovalle. Então, o México ocupou muito bem os espaços do campo de uma forma extremamente compacta, ou seja, as jogadoras estavam muito bem divididas e a seleção estadunidense não encontrava espaço para explorar entre linhas, que é um setor muito visado pelos Estados Unidos, né? Nas costas do meio-campo ou entre o meio e a zaga. Não encontrou espaços também nas costas da zaga mexicana. O México estava muito bem postado dentro de campo e tirou essas linhas de passe dos Estados Unidos. Então dá para a gente tratar aqui como um caixote mesmo. O México encaixotou a fase ofensiva estadunidense. E assim, quando a sua equipe está encaixotada, além das mudanças táticas que você pode fazer ali, ajuste de posicionamento, o que a gente tem que olhar? Quais são formas? Vou listar algumas formas aqui para você quebrar a linha de marcação. Drible, passe, mas não um passe lateral,
passe agudo, o passe vertical, para quebrar realmente, né? O passe entre linhas, para quebrar essa linha de marcação. Ganhar duelos físicos, condução com velocidade, são algumas formas aí para você quebrar essa linha de marcação. A seleção estadunidense não conseguiu fazer quase nenhuma delas com consistência no jogo. Não dá para falar que não teve nenhuma dessas ações no jogo, porque sim, alguns momentos os Estados Unidos conseguiu quebrar essa linha de marcação do México, conseguiu ter as suas oportunidades, mas a regra da partida foi um México muito mais vencedor nos duelos defensivos do que a seleção estadunidense vencedora nos duelos ofensivos. Em termos de qualidade do passe, foi um dia bem ruim para a seleção dos Estados Unidos, né? A equipe teve uma eficiência muito baixa de passes, dominou a posse de bola, teve uma posse de mais de 60% durante a partida e apenas 78% de precisão nos passes. Só que o que é importante olhar da precisão dos passes? Onde esses passes aconteceram? A precisão de passes no terço final, ou seja, próximo da área do México, caiu para 65%. Ou seja, no momento ali do campo, que é o momento da decisão, que é o momento de perigo, da definição, a seleção estadunidense executou muito mal os seus passes, executou muito mal as suas ações, tomou decisões ruins. Aí, alongando, né, esse ponto, finalizou muito mal também. A goleira Stephanie Barreiras não teve que trabalhar muito no jogo. Eu me recordo, assim, a defesa mais complicada da Stephanie Barreiras na partida veio aos 35 minutos com uma finalização de fora da área da Emily Fox, que ela rebate para escanteio. Mas assim, os Estados Unidos pouco desafiou a arqueira mexicana. E aí a gente tem 2 pontos. A ineficiência estadunidense, estava num dia ruim, tecnicamente muito mal, mas a eficiência mexicana para reduzir essas oportunidades, para proteger bem a sua defesa, para forçar os Estados Unidos. E essa questão dos passes, ela é importante também na construção. Vamos olhar agora para a construção dos Estados Unidos. O time construiu com 3 jogadoras na saída de bola. A Abby Dahlkemper, zagueira pela direita, a Beck Sauerbrunn, zagueira que atuou pelo centro, e a Crystal Dunn, que era a terceira defensora ali, né? Ela saía da lateral esquerda e ajudava nessa construção. O que o México fez? Subiu a pressão. A seleção mexicana não fez um jogo de descer as suas linhas. O México não botou 2 ônibus na frente da sua área, muito pelo contrário. Jogou de forma compacta, mas subiu as suas linhas em diversos momentos para pressionar alto a seleção dos Estados Unidos. E conseguiu fazer isso com muita eficiência. Dificultou a saída de bola, forçou as zagueiras a errarem muitos passes. A Dahlkemper e a Sauerbrunn tiveram uma noite muito ruim, muitos passes errados. E aí, quando esses passes passaram a ser forçados, os passes curtos, não teve como não optar, no caso, pelo passe longo. Estados Unidos começou a precipitar muitas ações, dar chutão, forçar bolas, e aí o México conseguia recuperar essa bola rápido. Não que a seleção mexicana segurava muito a posse, né? Porque utilizava também de construções verticais no seu ataque. Então era um México muito vertical, um México de ligação direta, que não queria controlar essa posse de bola. Mas quando a seleção estadunidense tinha a posse, sempre buscava reduzir o espaço e de forma muito rápida. As jogadoras dos Estados Unidos tiveram muito pouco tempo para decidir, ou seja, rolava um passe, a jogadora dominou, já tinha uma mexicana
babando pra cima dela. Então, o tempo de ação era muito curto, né? Então tinha que pensar rápido, tinha que dar passe de primeira, tinha que buscar dar um pouco mais de dinâmica, mais de ritmo nesse meio campo, e não foi o que a gente viu, né? A Sam Coffey teve uma partida muito ruim, a Lindsey Horan a mesma coisa, a Rose Lavelle também. Essas 3 jogadoras foram muito mal na partida, e com essas dificuldades de construção, os Estados Unidos pouco ativou as suas jogadoras de frente. A Trinity Rodman recebeu poucas bolas, a Lynn Williams a mesma coisa, a Sophia Smith também. E algo que o México fez com muita inteligência para cima da Sophia Smith foi reduzir o espaço de ação dela. A Smith é uma atleta que, quando domina a bola e tem campo para conduzir, ela é muito letal. E o México não deu esse campo para ela conduzir. E quando esse campo surgiu, o México fazia falta. Não tinha vergonha, não tinha problema de parar a jogada com falta. Então, foi um plano de jogo muito bem desenhado para destruir as ações da seleção estadunidense. Eu mencionei a Trinity Rodman, mas eu acho que vale pontuar que das melhores jogadas que os Estados Unidos teve ali no jogo, as jogadas mais perigosas, ela foi uma protagonista negativa. Foi muito mal na finalização, foi muito mal no acabamento final, né? Ela não vem fazendo uma boa Copa Ouro. Até aqui não fez boas partidas a Rodman no ataque estadunidense. Então, para a gente continuar aqui essa discussão um pouco mais profunda da análise, né, do jogo, da partida, já pontuei essa questão do México vencendo os duelos, e olhando para confrontos históricos, a parte física sempre foi um fator diferencial dos Estados Unidos, independente do adversário. Jogadoras que conseguem ganhar muitos duelos, o time vai na base do bumba meu boi em alguns momentos. E nos últimos anos, o mundo como um todo vem conseguindo igualar, né, nesse ponto físico. E o México, acho que esse foi o melhor jogo que eu vi do México contra os Estados Unidos. Um jogo em que a equipe, do início ao fim, conseguiu ser superior nos duelos. Eu nem estou falando que o México igualou fisicamente, não. O México foi superior. Venceu 1 contra 1, desarmou bastante, interceptou bastante com ótimas leituras e ganhou segundas bolas. O que é a segunda bola no futebol? Acontece um lançamento, uma ligação direta, um tiro de meta, uma jogada dentro da área, e aí sobra o rebote, ou sobra ali um duelo, um embate pela bola. Quem fica com a bola ganhou a segunda bola. E o México ganhou muito isso durante o jogo. E quando você vence segunda bola, você impede diversas vezes do seu adversário pegar o seu time ali desorganizado na defesa. Então isso foi muito positivo da equipe do Pedro Lopes nessa partida. E por que eu tô trazendo esse ponto, né, físico, esse ponto de ganhar as segundas bolas no jogo? Porque a gente vai chegar agora no gol marcado pela Ovalle, o gol que veio aos 37 minutos da primeira etapa, e que ele nasce num tiro de meta do México. Esse que é um fator curioso. Um tiro de meta do México que não chegou no meio-campo, ou seja, ficou no campo defensivo mesmo do México, e a Rose Lavelle é a primeira jogadora a conseguir tocar na bola. Só que o domínio dela foi ruim. E aí ela perdeu a segunda bola para Carla Nieto. A Lavelle tinha a vantagem na jogada, dominou mal o lance, perdeu a bola para Carla Nieto, e a Carla Nieto fez um lançamento para frente, um chutão, vamos dizer assim. Ela jogou a bola porque sabe que o México tem uma linha de frente bastante veloz. Kiana Palacios, Jackie Ovalle, Maria Sanches. E o que eu acho que a gente tem que pontuar também aqui nesse gol? Como era um tiro de meta do México e a seleção estadunidense estava toda adiantada para fazer a marcação perto da área do México,
as zagueiras, naturalmente, acompanharam esse movimento. Então, Beck Sauerbrunn e Ebbe Dahlkemper estavam posicionadas no centro do campo, na linha do meio campo. Junto com a Sauerbrunn estava Ovalle, junto com a Dahlkemper estava Kiana Palacios. Assim que a Carla Nieto lança a bola em profundidade, a Beck Sauerbrunn começa a correr para trás. A Ebbe Dahlkemper começa a correr para trás. E junto das duas, Ovalle vai babando, Palacios vai babando. As mexicanas acreditaram em uma possibilidade de erro das defensoras estadunidenses. Quem vê a jogada, quem acompanha o lance, vai notar que a Sauerbrunn era a doutora do lance. Ela tinha vantagem, ela podia recuar a bola para Neher, ela podia dar um bicão para fora, ela tinha vantagem. Só que a Sauerbrunn é uma zagueira que já está caminhando pro final da carreira. Ela é uma jogadora lenta, tem muita leitura de espaço, ela é muito boa lendo espaço, mas ela não tem boa velocidade, não tem boa agilidade para correr para trás. A Dahlkemper tinha certa agilidade na Copa do Mundo de 2019, todo mundo vai lembrar a dupla Dahlkemper e Sauerbrunn. A Dahlkemper era a zagueira mais ágil, mas de 2019 para cá, ela passou por lesões dificílimas na carreira, lesões musculares, uma lesão na coluna, ficou aí mais de um ano distante do futebol, então ela perdeu a agilidade. Então a seleção estadunidense, jogando com uma linha de defesa avançada, com duas zagueiras lentas. E o México aproveitou isso em transição, aproveitou isso verticalizando o seu jogo. A Sauerbrunn erra o toque na bola, a Ovalle recupera, ficou cara a cara com a Alyssa Neher, conseguiu ali iludir a goleira estadunidense. Na minha visão, a Neher não teve culpa nesse gol, assim, é um lance muito mais da Sauerbrunn e coletivo do sistema defensivo do que dela, e a Ovalle finalizou muito bem para colocar o México na vantagem do placar. E era um gol muito merecido, a seleção mexicana já vinha chegando com perigo, o México chegou a mandar a bola no travessão no primeiro tempo, então assim, já era uma performance dominante da seleção mexicana. E acho que aqui chegou o momento de pontuar quem para mim foi a melhor jogadora da partida. Dominou o meio-campo no primeiro tempo, dominou o meio-campo no segundo tempo, que é Rebeca Bernal, a capitã do México, jogadora do Monterrey Rayadas. Jogaço da Bernal. Jogaço, porque ela conseguiu fazer muito bem o movimento de pêndulo, em alguns momentos baixando entre as duas zagueiras, auxiliar a saída de bola, auxiliar a construção inicial, mas na maioria do tempo subindo no meio campo, com muita liberdade para morder. Em alguns momentos, a gente via a Bernal mordendo as zagueiras dos Estados Unidos, mordendo a Sam Coffey, ou seja, ela não era só uma primeira volante, ela ia morder lá na frente. Em outros momentos, ela fazia o balanço, era o ponto de equilíbrio que fechava a Lindsey Horan, que fechava a Rose Lavelle. Então, assim, ela foi uma leoa dentro de campo, no primeiro e no segundo tempo. Foi um espetáculo a atuação da Bernal e do meio-campo inteiro, né? O meio-campo do México colocou os Estados Unidos no bolso, Bernal, Nieto, Delgado, as três foram muito bem. Coletivamente foi uma atuação espetacular do México, individualmente diversos destaques, mas acho que não tem como a gente não pontuar o meio-campo pelos duelos vencidos, né? Pelas segundas bolas, pelos desarmes feitos, pela ligação inteligente, então fica aí essa menção. Agora, vamos partir para o segundo tempo, para o que a Twyla Kilgore trouxe para a segunda etapa. O que ela tentou mudar? Porque foi um primeiro tempo tenebroso dos Estados Unidos, então o que a Twyla trouxe para o segundo tempo? Ela vem, logo depois do intervalo, com duas modificações. Ela saca a Sophia Smith e coloca a Alex Morgan. Ela saca a Lynn Williams e coloca a Emily Sonnett. Com isso, ela mudou um pouco a função das jogadoras dentro de campo. A saída com 3 atletas permaneceu a mesma, Dahlkemper, Sauerbrunn e Dan.
Agora, as duas primeiras meio-campistas mudaram. Sam Coffey permaneceu, mas a Emily Sonnett entrou ali. As meias avançadas interiores permaneceram iguais, né? A Rose Lavelle e a Lindsay Horan, mas a Rose Lavelle com um papel um pouco mais forte no lado direito, né? Ela um pouco mais presente no lado direito. A Alex Morgan centralizada e a Trinity Rodman passou a fazer o lado esquerdo, virou a jogadora da amplitude na esquerda. E quem que foi a jogadora da amplitude na direita? Emily Fox. Ela deixou de ser aquela volante com a bola e passou a ser uma ala barra ponta com a bola. Mudou muito pouco. Assim, mudou muito pouco para não falar que não mudou nada. Eu acho que de todas as substituições dos Estados Unidos no jogo, a que entrou melhor foi a Morgan. Ela, nesse confronto com menos espaços, ela é uma jogadora que cria mais oportunidades para as companheiras, né? Ela vence mais duelos, ela consegue gerar mais chance quando o jogo tá mais fechado, tá mais concentrado. E ela gerou oportunidade, ela deixou a Trinity Rodman 2 vezes dentro da área livre, e a Rodman perdeu. Então acho que dá para destacar a Alex Morgan aqui. Mas em termos de produção ofensiva, em termos de jogo jogado, Estados Unidos melhorou nada. Eu nem vou falar que melhorou um pouco, não melhorou nada. Eu não entendo a decisão de utilizar a Crystal Dunn na saída de 3. Ela é muito forte no jogo ofensivo. Ela é uma meia atacante de origem. Então, para que você está usando a sua meia atacante como uma defensora na saída de 3, sem ela ter liberdade para chegar no campo de ataque? Seria muito mais inteligente usar a Fox nessa função e soltar a Dan. E não foi isso que a gente viu durante o jogo. Então, foi um segundo tempo com a mesma cara do primeiro, né? Foi um segundo tempo em que o México continuou dominando o meio-campo, continuou dominando todos os setores. Fisicamente, mais para o meio barra fim do jogo, o Pedro Lopes fez modificações, revigorou a equipe, né? Colocou sangue novo. Em termos de intensidade, foi uma equipe mexicana assim, espetacular. Mordendo o tempo todo, os 90 minutos, leitura de espaço, não deixou cair a concentração. Eu acho que esse é um mérito muito grande para conseguir vencer a seleção estadunidense e seguiu incomodando em contra-ataques, incomodando em ligação direta, em lançamento longo. Então foi uma seleção mexicana que protegeu bem a sua área e seguiu incomodando. Eu destaquei aqui o meio-campo do México, mas eu acho que a gente precisa destacar também as duas laterais, né? E para destacar as duas laterais, eu acabo chegando no momento do gol da seleção mexicana, o segundo gol da seleção mexicana. O gol sai aos 47 do segundo tempo, então aí a Twyla Kilgore já havia feito todas as suas modificações, né? Além das duas no intervalo, ela trouxe para o jogo a Corbin Albert no lugar da Sam Coffey, a Midge Purce no lugar da Emily Fox e a Jaden Shaw no lugar da Rose Lavelle, todas com pouquíssima influência no jogo. E o Pedro Lopes trouxe também para campo sangue novo, incluindo a Mayra Pelayo. E por que eu falei das laterais? Porque defensivamente a Luna foi um espetáculo pela direita, a Karen Luna, e a Nikki Hernandez foi um espetáculo pela esquerda. As duas venceram boa parte dos duelos contra as pontas estadunidenses, fecharam muito bem o espaço, ou seja, muito compactas para evitar aqueles passes entre zagueira e lateral, e especialmente a Luna teve um papel importante nas ligações diretas, nos lançamentos. O segundo gol do México, ele nasce de uma cobrança de lateral no lado direito de defesa, e a Karen Luna emenda um lançamento espetacular, cruzando o campo para baixar lá na esquerda, já no campo de ataque, para pegar a Mayra Pelayo em situação de 1 contra a Midge Purce. Ou seja, uma ligação direta,
Seleção estadunidense desorganizada, totalmente espaçada em campo. E a Pelayo já havia dado um chute perigosíssimo para uma belíssima defesa da Alyssa Neher minutos antes. E dessa vez, ela conduziu no 1 contra 1 para cima da Mid Percy. E assim, ela desmoralizou a Percy. Pedalou, gingou, deixou a Percy comendo poeira e finalizou de forma muito bonita, colocado, um chute forte, mas colocado, sem nenhuma chance para a Alyssa Neher. Aqui a gente pode falar assim, a Neher estava adiantada, poderia ter feito um trabalho melhor. Não acho, eu acho que aqui o mérito é todo da Mayra Pelayo. Foi um gol fantástico e um gol que coloca um pouco mais de justiça no placar, né? O México vencer por 2-0 é um pouco mais justo pelo que foi a produção das equipes. Eu não tô aqui falando que o México produziu um número altíssimo de chances claras, não. Mas quando o México chegou com muito mais perigo do que a seleção estadunidense. Então, em termos de plano de jogo, o do México foi melhor cumprido, melhor executado do que o da seleção dos Estados Unidos, a seleção da Twyla Kilgore. Uma vitória extremamente merecida do lado do México. Agora, pelo lado estadunidense, uma derrota assim, acachapante, em que nada deu certo no dia, e as leituras da Twyla foram muito ruins, como eu falei, as escolhas de substituição, não apostar nas jogadoras jovens que vinham atuando bem. Assim, acho que o time que jogou de forma positiva contra a República Dominicana e contra a Argentina evoluiu nesse jogo. Então, a pressão para a fase quartas de final vai ser muito grande para cima dos Estados Unidos. O time vai ter que trazer respostas, né? E o teste nas quartas de final possivelmente vai ser do mesmo nível ou mais difícil do que foi esse jogo contra o México. E nessas partidas em que você é mais testado, é aí que vem o momento de você se mostrar, de você mostrar alternativa de jogo, de você assumir a responsabilidade, conseguir mudar o jogo com ele rolando, né? Porque nem sempre você vai ter uma chance na próxima partida, você vai ter que mexer com o jogo rolando mesmo. E a seleção estadunidense não conseguiu desatar o nó tático que o Pedro Lopes e suas jogadoras deram dentro de campo. A Twyla falou que nada deu certo, mas que agora é o momento de reagrupar, de olhar para a sequência da competição. A Sam Coffey falou a mesma coisa, destacou que foi um jogo muito ruim do México. A Alex Morgan destacou que destacou que foi um jogo muito ruim dos Estados Unidos contra o México. A Alex Morgan destacou que foi uma grande partida da seleção mexicana, que o México veio para jogar. Então agora vamos ver como que essa equipe da Twyla Kilgore vai reagir. E é isso que a gente vai ver aqui na sequência, né? Próximo assunto do nosso podcast vai ser o balanço da primeira fase e o que esperar da fase de quartas de final. Vamos então para esse balanço da primeira fase. É uma fase que teve 2 jogos positivos, na minha visão. A vitória para cima da República Dominicana, a vitória para cima da Argentina. A seleção dos Estados Unidos marcou 7 gols, né? 3 em um jogo e 4... marcou 9 gols, 4 em um jogo, 5 em outro. Tomou 2 gols. O jogo mais difícil contra o México, o time foi muito mal, então isso pesa na avaliação. Não dá para destacar como uma primeira fase positiva, porque no confronto mais difícil, o time não apresentou respostas, o time não jogou bem, ninguém jogou bem, não mostrou capacidade de reação, então dá para falar que é uma primeira fase que a equipe deixa a desejar. Algumas jogadoras bem, a Olivia Moultrie muito bem, a Jaden Shaw muito bem, eu acho que isso não apaga, a Jenna Nice-Wonger muito bem, a Naomi Girma foi muito bem e a Tierna Davidson também.
E aí são essas jogadoras que tiveram menos minutos, né? Então acho que elas saem com uma nota positiva, mas Trinity Rodman, nota negativa. Sophie Smith, abaixo também. Lindsay Horan e Rose Lavelle, muito mal, muito mal. Beck Sauerbrunn e Ebdal Kemper, quando tiveram um teste um pouquinho mais complicado, foram mal demais. Então, assim, para a próxima fase, o time vai ter que melhorar coletivamente e individualmente. Coletivamente, nos 2 primeiros jogos, mostrou coisas interessantes, mostrou boas movimentações, boas ideias, que precisavam de um acabamento melhor, precisavam de uma finesse maior na execução. No jogo contra o México, essas ideias apareceram menos e a execução piorou. Então, aí são pontos para evolução. Não só ofensiva, mas defensiva. Um time muito exposto contra a seleção mexicana, muito espaçado também. E aí estão os fundamentos, né? Finalização, passes, movimentação. Acho que tudo isso a equipe precisa evoluir. Vamos ver a resposta que será dada, porque agora vai começar a fase de quartas de final. E para recapitular como funciona a Copa Ouro, 3 grupos, 4 seleções, classificam-se as 2 primeiras de cada grupo e as 2 melhores terceiras colocadas. A seleção estadunidense entrou na última rodada já classificada. Só que com essa derrota, muda muito a questão do chaveamento para os Estados Unidos. Como eu destaquei no início do episódio, estou gravando esse episódio antes da definição dos grupos B e C. Então não dá pra gente cravar aqui confrontos. Vocês vão escutar esse episódio muito possivelmente já depois da definição do grupo do Brasil. Mas o que dá pra cravar aqui é que a seleção estadunidense não vai ser a melhor ranqueada, não vai ser a segunda melhor ranqueada e tem chances remotíssimas de ser a terceira melhor ranqueada, porque para isso a seleção brasileira precisaria perder do Panamá, ou a Colômbia não poderia vencer a seleção de Porto Rico por mais de 2 gols. Então são situações difíceis de acontecer. Então, o mais seguro para a gente trabalhar aqui é que a seleção estadunidense será a cabeça 4 ou 5 no ranking geral. E o que isso significa? Significa que quase certo que os Estados Unidos estarão no caminho do Canadá até a final. Como funciona o cruzamento da Copa Ouro? O melhor ranqueado geral da fase de grupos é a cabeça de chave 1 e enfrenta o cabeça de chave 8, que é o pior classificado. Esse lado é um lado de quartas de final. Outro lado de quartas de final nessa mesma chave é o cabeça 4 contra o cabeça 5. Então, do 1, 8, 4 e 5, sai um finalista. No outro caminho, tem o cabeça 2, o cabeça 7 se enfrentando, o cabeça 3 e o cabeça 6 se enfrentando. Como eu coloquei aqui que o mais certo é que a gente tenha a seleção estadunidense como cabeça 4 ou 5, e muito provavelmente a seleção do Canadá será a cabeça 1, fatalmente essas seleções estarão no mesmo caminho, no mesmo chaveamento de um lado até a final. Então, acho que a seleção da Twyla Kilgore vai ter que mostrar muita coisa. Por quê? A tendência é que já pegue um adversário mais complicado na própria quartas de final, né? Assim, eu não vou aqui cravar nada, mas as simulações apontam aí para uma possibilidade forte de Colômbia, por exemplo. Seria um duelo já bem difícil para a seleção dos Estados Unidos. Então, no nosso próximo episódio aqui do Na Cara do Gol, já vai ser o episódio pós-confronto da fase quartas de final, então eu não vou ter esse meio tempo aí para analisar com vocês o confronto antecipado. Mas essas análises serão feitas no Planeta Futebol Feminino, seja nas lives dos jogos depois do Brasil, ou nas lives pré-jogo, né? Então acompanhem os nossos conteúdos por lá e também
no Na Cara do Gol no Twitter, no X. Na Cara do Gol, tudo junto, GOAL. Porque lá no perfil, quando saírem os confrontos, eu farei ali uma breve análise do que eu acho que pode acontecer, do que eu acho que a seleção estadunidense precisa fazer para tentar superar os seus adversários em busca de mais um título. Fica aí essa breve análise da primeira fase, que é uma primeira fase que deixa a desejar. Nos 2 primeiros confrontos mais fáceis, o time apresentou coisas positivas. Mas no primeiro teste, no primeiro obstáculo, a equipe não passou, foi muito mal, e aí sai com uma nota negativa da fase de grupos da Copa Ouro. Bom, pessoal, caminhando para a reta final do episódio número 10 do Na Cara do Gol, um episódio mais extenso, né, diferente do que haviam sido os 2 últimos episódios, o episódio 8 e o 9, porque a gente teve aí um resultado histórico, né, não tinha como não falar com um pouco mais de profundidade desse jogo que deu a vitória para o México para cima dos Estados Unidos, além dessa breve análise no final do que foi a primeira fase da equipe e desse possível chaveamento. Reforço aqui, sigam o perfil do Na Cara do Gol no Twitter, no X, em @Na Cara do Gol, tudo junto, GOAL é a grafia de gol. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, né, estou como Amanda Viana, mas a minha arroba é @AmandaVSilva, tanto no Twitter quanto no Instagram. E sigam o Planeta Futebol Feminino no Twitter, @PFF_oficial, no Instagram, @Planeta Futebol Feminino. Reforço que o PFF está fazendo lives pré-jogo, abre o jogo, no caso, da seleção brasileira, e pós-jogo também da seleção, no dia seguinte, com aquele apanhadão, aquela análise. E agora, Na Cara do Gol, o foco é na seleção estadunidense e em breve, para você que está pedindo conteúdos da NWSL, em breve, no início do mês de março, que vai virar agora, teremos o retorno dos conteúdos da NWSL no Na Cara do Gol, no podcast e no Twitter, então fiquem ligados. Então, pessoal, valeu demais, eu sou a Amanda Viana, esse foi o episódio número 10 do Na Cara do Gol. Eu faço aqui um agradecimento especial para ele, o grande Eduardo Costa, que está me ajudando na edição do podcast nesse retorno, essa fera. E muito obrigada aí ao Eduardo e obrigada a você que ficou até aqui com a gente no final. Valeu demais, até a próxima!